Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso capítulo, nosso conteúdo aí. Então acompanha comigo lá na página 78 e 79 do livro didático de vocês, livro de história de vocês. O capítulo 4 ele faz referência ao Egito Antigo. Então nós vamos estudar essa importante sociedade antiga, suas características, religião, cotidiano, tá? Desenvolvimento das suas práticas culturais, agricultura, dentro dessas videoaulas aí, tá? Então vamos lá, por favor. Então aí no segundo tópico, no segundo slide, eu preparei 2 tópicos lá: a África de muitos povos e a formação do Egito Antigo. Então no século IV, no primeiro subtópico lá, no século IV antes de Cristo, o continente africano possuía diversas sociedades. A gente tem que entender que essas sociedades se fixaram às margens do rio Nilo. O Nilo, para eles, era considerado um deus extremamente importante para todo o egípcio que viveu nesse período, e atualmente também o rio Nilo é importante para diversos povos que vivem e habitam atualmente a região, tá legal? E algumas práticas agricultura, como algumas praticavam agricultura com técnicas de irrigação, ou seja, algumas sociedades. Outras sociedades possuíam características seminômades. Professor, o que seriam essas características seminômades? Galera, é o seguinte: seminômade, eles ficavam por um tempo num determinado local e assim que acabavam seus recursos naturais, tá? E se deslocavam para outra região. No terceiro tópico aí, na região subsaariana, ainda existiam sociedades que praticavam a caça e a coleta de frutas, ou seja, eram nômades, tudo bem? E o Egito Antigo foi a primeira sociedade antiga a possuir um reino unificado, diferente de várias outras culturas desse período, que possuíam cidades-estados. Entre outras que nós vimos, a Mesopotâmia possuía cidades-estados, ou seja, cidades independentes. E o Egito Antigo foi uma que foi, ao contrário desse período, ela trabalhou a unificação, ou seja, aquele faraó, ou seja, vários faraós, várias pessoas que estavam no topo da pirâmide social procuraram unificar, ou seja, fortalecer o Egito, tudo bem? E no último tópico aí, ele fala assim, ó, os egípcios dividiam seu território em 2 partes, a terra do norte era o delta, o Baixo Egito, e a terra do sul, o Alto Egito. Se vocês visualizarem bem aqui, ó, tá o Baixo Egito aqui e desse lado o Alto Egito, ou seja, fizeram uma divisão dentro do território egípcio, tudo bem? Então aqui, ó, Ap, o deus rio, os trabalhos de irrigação estão lá na página 82 e 83 do livro didático de vocês. Eu fiz reduzi aí para a gente fazer um slide, para a gente fazer a nossa videoaula. Gostaria de avisar para vocês que a parte de Egito, ou seja, o capítulo 4, terá esta videoaula e eu acredito que mais 2 dentro do conteúdo do capítulo 4, que é o Egito, tá? Então, Ap, o deus rios e os trabalhos de irrigação, extremamente importante ambos. Quem era o Ap, o deus rios? O Nilo, beleza? Bem aqui, ó. O rio Nilo foi de extrema importância para a sociedade egípcia. Os antigos egípcios veneravam, o que era venerar? Está bem aqui, ó, adoravam, cultuavam o Nilo. Como eu falei para vocês, o rio Nilo foi extremamente importante. Por quê, Rogério? Por quê, professor? Porque é o seguinte, os egípcios eram um povo bastante numeroso e precisavam o quê? Praticar agricultura. Ou seja, e com o Nilo, se fixaram as margens do Nilo, a água era abundante, ou seja, bastante água. E a gente só consegue fazer agricultura para uma população numerosa com bastante água. Ou seja, eles aproveitaram. E a gente vai ver lá na frente, nesse slide aí, que o que eles fizeram com o aproveitamento da água do Nilo. O deus rio, ou seja, o Ap, era chamado... o deus rio era chamado de Ap. Sem ele, segundo os egípcios, não haveria vida. Somente pedra e areia. Isso aí demonstrando a importância do Nilo para os egípcios. Durante o período do ano, o rio Nilo transbordava e fertilizava uma grande área, ou seja, suas margens. O mesmo depositava uma camada de humus, uma espécie de lodo escuro rico em matéria orgânica. A gente vai já ver o que foi isso aí. Galera, é o seguinte. O que eles faziam? Eles conseguiram fazer o trabalho de agricultura rapidamente? Não, foram anos e anos
lutando com as cheias do Rio Nilo, ou seja, durante vários e vários anos, os agricultores perderam suas plantações, porque o Rio Nilo transbordava e eles não conseguiam fazer com que a agricultura se mantesse no local. E com o passar dos anos, eles conseguiram, vamos dizer assim, eles conseguiram fazer com que, com a construção de canais, diques, tá, represas, represavam, fizeram uma agricultura melhor com o Rio Nilo, beleza? Então as populações que habitavam as margens do Rio Nilo passaram a ser sedentárias, ou seja, se fixaram e lá constituíram suas famílias, utilizando técnicas de irrigação, construindo canais, diques e reservatórios, tá? E no último tópico desse aqui, ó, a agricultura de irrigação contribuiu para a formação e desenvolvimento de comunidades independentes conhecidas como nomos. O que eram esses nomos? Tá aqui, ó, comunidades independentes, tá? Ou seja, possuíam suas leis, suas organizações, suas técnicas de agricultura independentes de outras cidades. E olha só, o calendário dos egípcios, a unificação do Egito. O cotidiano, o que é o cotidiano mesmo, Rogério? É a vida. Todo dia a gente faz aquela mesma atividade, ou seja, só as práticas diárias, era o cotidiano. Dos egípcios estava associado à vida agrícola, tudo bem? O calendário estava organizado ao evento mais importante para os egípcios, que era as cheias do Nilo. Então, aí o que eles faziam? Quando o rio Nilo transbordava, eles iam fazer outras coisas. O que eles faziam lá, Rogério? Faziam a guerra, construíam, tá? Então, olha só, durante os 4 meses de cheia, os egípcios, cheios de quem? Do rio Nilo, se dedicavam às grandes construções, à arte, à guerra. Com o retorno do rio ao seu canal, os egípcios iniciavam o plantio, principalmente de que? Olha, os 3 principais produtos: trigo, linho e cevada. Com o trigo, faziam o seu pão de cada dia, o linho faziam as suas vestimentas e a cevada, a cerveja que eles bebiam, beleza? Criavam também animais, tudo bem? Não só de agricultura, mas a criação de animais também, extremamente importante. A unificação das duas terras, ou seja, do Alto e do Baixo Egito, foi o que? Uma importante característica do soberano Menes, está lá no livro de vocês. Menes é considerado o fundador da primeira dinastia, série de soberanos, ou seja, reis ou faraós, que tu queira chamar, de uma mesma família. É o rei a concentrar todos os poderes políticos, econômicos e religiosos, beleza? Então, nesse slide aqui que tu viste aqui, que a agricultura era extremamente importante para os egípcios, tá? Que com a construção de canais, diques e reservatórios, a galera começou a praticar uma agricultura mais forte, tá? Mais produtiva. E a unificação das duas terras foi responsabilidade do Menes, o primeiro rei a concentrar todos os poderes político, econômico e religioso. Bora lá para o próximo. Aqui eu coloquei a imagem do faraó. Quem era o faraó? Significava casa alta, palácio. Era um cara extremamente importante, considerado um deus cultuado. Era o rei dos egípcios, tá? Tudo bem? Era o rei dos egípcios. Então, olha só. Como senhor supremo, ou seja, ele era único, não poderia ser contrariado. Tudo que ele falava teria que ser feito no Egito. O mesmo comandava o recolhimento de impostos, fiscalizava obras de irrigação, administrava projetos de construções, mantinha registros e supervisionava os armazéns. Professor, só ele fazia isso aí? Não, galera. Ele falava o que era para ser feito, tá? Então, as outras pessoas da nobreza, outros empregados que faziam os serviços braçais. Ele nunca pegou numa enxada, nunca pegou numa pá para fazer nada. Nunca foi lá e plantou nada. Ele era um cara que ditava o que era para ser feito. Ou seja, ele era um cara acima de todos. Ou seja, no topo da pirâmide social, beleza? Ele só mandava fazer, galera. Então, olha só, no Egito Antigo, o faraó estava acima de tudo e de todos. Representava a vontade dos deuses, porque ele era cultuado como um deus vivo. Já imaginou só? O cara era cultuado. Então, se ele mandasse matar, digamos, 5 pessoas por dia, era uma lei. Teria que ser feito. Ele era um deus. Ele foi recebido e o seu poder emanava dos céus. Tudo bem? Ele era cultuado como um deus. E no último slide, o armazenamento da produção e a escrita dos egípcios. O armazenamento e a distribuição dos excedentes, já vou explicar para a galera que não está se lembrando, eram de responsabilidade dos funcionários do faraó. Os mesmos cuidavam da organização dos trabalhos coletivos e estocavam os produtos, racionalizavam se existisse a necessidade. Galera,
Nos slides anteriores aí nós vimos a importância da agricultura, tudo bem? Então olha só, os egípcios, eles eram extremamente organizados, eles sabiam que durante um tempo, quando o rio Nilo transbordava, eles não poderiam fazer sua agricultura. Quando o rio Nilo voltava ao seu leito, que eles iam fazer suas técnicas de agricultura, plantar, colher, tudo bem? Só que durante milhares de anos, os egípcios enfrentaram dificuldades. E esse excedente aqui era aquilo que era o quê? Que sobrava, que era armazenado futuramente com uma necessidade, tá? Então, olha só, o sistema hieroglifo, a gente já está falando da escrita dos egípcios, tá bem aqui, ó, demonstrando para vocês, tá? Inscrição sagrada é um dos mais antigos sistemas de escrita. E a escrita surgiu com uma necessidade de controle e registro das transações, ou seja, as trocas comerciais, o comércio, a venda, a compra dos produtos, elas teriam que ser registradas, teriam que ter registros em papéis, ou seja, no papiro, tudo bem? Eles eram a responsabilidade dos escribas, esses caras aqui, que eram funcionários, muitas das vezes, dos faraós e também da nobreza, que eram responsáveis pelas leis e pela administração do Estado, ou seja, para emitir suas normas e seus decretos, tudo bem? Que eram ditos pelo faraó. Beleza, galera? Então, olha só, a videoaula de hoje está chegando ao final. Dá uma estudada lá no capítulo 4, beleza? Acompanha essas videoaulas lá. Pra gente, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está retornando. E eu vou fazer mais videoaulas sobre o Egito. Falou? Forte abraço para vocês aí.